Oi, este é o Conexão. Uma consulta feita com 1.800 professores de matemática da educação infantil ao ensino médio revelou que estes profissionais desejam fazer cursos presenciais ou semipresenciais para qualificação profissional por meio de troca de experiências. A pesquisa foi feita pelo Matema em parceria com a Rede de Conhecimento Social. Hoje nós vamos conversar aqui no Conexão quais são as possibilidades de formação continuada para os professores de matemática. Aqui no estúdio comigo estão Kátia Stocco Smolli, que é diretora do Matema, Ana Paula Gonçalves, que é professora de matemática e mestranda da UFRJ, e Eduardo Wagner, que é professor de matemática e coordenador do programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fora do ar, eu já estava aqui dando altas risadas com esses professores, porque, segundo eles, os professores de matemática são muito simpáticos, são os mais legais. Então, a gente vai descobrir nesse papo hoje se eles são os mais legais e mais simpáticos mesmo. Vamos começar aqui com a Ana Paula. Ana Paula, quando a gente fala sobre a formação desse professor, quando ele sai da universidade, o que você acha? Ele sai já com uma grande bagagem, com uma quantidade de informação suficiente para ele encarar a sala de aula? Não. Não? Não. Tem uma caminhada bem longa pela frente. Por mais que a gente faça estágio, que a gente tenha oportunidade dentro da própria universidade, com atendimento em monitorias, com pesquisa, a experiência verdadeira é na sala de aula. E como o mundo que a gente está vivendo é um mundo muito complexo, as demandas que os alunos estão trazendo para a gente são muitas, e a busca por esse aperfeiçoamento tem que ser constante. E a gente tem percebido isso na sala de aula, uma movimentação muito grande entre os professores para que essas trocas aconteçam de forma constante, entre os segmentos, inclusive, professores do médio, com fundamental, com educação infantil, entre disciplinas. Cara, e assim, você estava falando assim com todos os professores. A pesquisa mostra justamente isso, né? Independente da formação desse professor, se for em matemática mesmo, ou se ele é um professor da pedagogia que está ensinando matemática, todos eles querem a mesma coisa, eles querem continuar essa formação. A pesquisa, ela revela coisas muito interessantes, porque ela mostra, primeiro, que, ao contrário do que se pensa, que o professor que fez pedagogia quer saber mais matemática e o professor que fez matemática quer saber mais metodologia, os dois querem saber as mesmas coisas. E não tem diferença também entre os professores de escola privada e de escola pública. E a outra coisa que é muito interessante é que eles estão todos muito preocupados em trocar experiências e também em como melhorar a aprendizagem do aluno na sala de aula. Eles querem coisas muito práticas, de entender como é que em cada idade se aprende matemática. Eles querem entender bastante como é que dá a passagem entre um aluno que aprende matemática até o 5º ano, o que acontece depois com essa mesma aprendizagem ou com a aprendizagem que continua. Então, a pesquisa foi bem reveladora de que talvez a cisão que os programas de formação continuada criaram, fazendo coisas em separado, sim, mas independentes, né? Precisa talvez juntar mais e ouvir mais o que eles estão querendo outra coisa. Professor, na sua opinião, o professor de matemática que continua buscando aí a formação, o objetivo principal dele é conseguir se conectar melhor com o aluno? Eles têm vários objetivos. O que o motiva é que eles se sentem muito solitários, em geral, naquilo que estão fazendo. Ele vê o mundo avançar e ele fazendo sempre quase que as mesmas coisas, e ele se pergunta, afinal de contas, o que os outros estão fazendo? Ele vê a tecnologia invadindo a vida diária, mas ainda não está vendo a tecnologia invadir o trabalho dele com os alunos. Então, em diversos cursos, nesse inclusive que o INPA promove, nós estamos levando linguagens novas e utilização de tecnologia já consagrada para que seja fácil de utilizar, eficiente e mostrando uma maneira inteiramente nova e atrativa de Vamos explicar então, assim, explica pra gente, o nome é PapMan, tá certo? Isso, certo. Como é que funciona o PapMan, assim, professor é para os professores de matemática, sim, né? Sim, só para professores de matemática. Por enquanto. Espero que um dia tenha para todas as matérias. Mas o PapMan, que é o Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do ensino médio, mas professores do ensino fundamental também estão vindo, né? Ele funciona
a partir do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e começou mais de 20 anos atrás. Muito pequeno, por iniciativa de um grande matemático chamado Elon Lages Lima, que além de ser um dos maiores matemáticos que o Brasil já produziu, ele tinha esse viés ligado ao ensino. Ele gostava de ensinar, ele tinha sido professor da escola. Então ele resolveu que o INPA não podia ser só um depósito de pesquisadores que ninguém conseguia entender, mas tinha que se voltar também para os mais jovens. E ele então começou esse programa, né? E aí o programa ele faz ele dá uma explorada e torna... O que tipo de conteúdo que vocês oferecem no programa? Todos do ensino médio, a cada vez alguns aspectos, alguns temas, não é? 2 vezes por ano. E hoje em dia já é um programa gigante em termos de programa, mas ainda uma coisinha pequena em termos de país. Quantas pessoas já participaram? Elas participam continuamente. A cada sessão, atualmente cerca de 5.000. 5.000. As aulas são geradas a partir do auditório central do INPA, com a presença presencial de 150 professores, os que podem chegar lá. Mas são transmitidos atualmente para mais de 90 polos, que ficam localizados, em geral, em universidades federais. Esses polos atraem os professores da região, não é? Então, durante essa semana, todos concentrados, nós daqui do Rio de Janeiro, transmitimos, então, essas aulas para todos. A gente está vendo o senhor ali dando uma dessas aulas, né? E aí fica tudo pela internet, o pessoal que está lá do outro lado do Rio de Janeiro consegue acompanhar também. Não só isso, como eles podem perguntar também. Ah, é? Interativo, lá, né? E sim, eu estou vendo embaixo uma série de perguntas e aquelas que forem realmente relevantes, eu até respondo... Paulo José de Caruaru pergunta, então eu me dirijo exatamente a quem está a 5.000 quilômetros de distância. Esse tipo de iniciativa, Kátia, é uma ferramenta aí para continuar a formação dos professores, né? Sim, e hoje eu acho que para dar escala, né, o Brasil tem um problema para atingir todos os professores. Para dar a escala, sem dúvida, os recursos da tecnologia são importantes. Agora, eu fiquei muito impressionada com o desejo que esses professores têm de conversarem uns com os outros. Eles até preferem cursos mais alongados, como esses que o INPA oferece, mas eles querem ter espaço para experimentar coisas na sua sala de aula, e isso a consulta deixou muito clara, depois voltar e trocar, para eles verem, contarem o que deu certo, o que não deu certo. Então, nós até ficamos pensando, né, o Matema trabalha com formação de professores há bastante tempo, e nós até ficamos pensando que talvez haja alguma desistência dos cursos em EAD e tudo, porque falta interatividade, como se você precisasse criar uma espécie de rede social no qual a Ana Paula conversasse comigo, conversasse com o Wagner e trocasse. Então, esse é um aspecto da consulta que merece bastante atenção. Ana Paula, enquanto professora de matemática, esse oxigênio, quando você troca a informação, é importante mesmo aí, talvez até aflore a criatividade? Sem dúvida, sem dúvida. Essa sala de professores, ela está aumentando. Ela não é uma sala de professores que fica dentro da escola. A gente, pelas redes sociais, a gente também tem contato com esses colegas. E isso tem favorecido muito a nossa formação. A EAD é uma descoberta, que eu participei de cursos em EAD, né? E foram transformadores e foram servindo de alimento para essa busca. E sempre tem um tempero que vai parar na sala de aula, alguma coisa que aparece que é interessante. Você chega na escola, comenta com um colega e aquele colega já se inscreve também no curso. Ou tenta aprimorar aquela prática que você descreveu para ele. Mesmo sendo a EAD, e eu concordo com a Kátia, há uma evasão muito grande, a gente começa num curso de EAD com um grupo grande, depois vai diminuindo, mas a gente vai buscando as pessoas, vai pensando, e essas trocas, elas vão aparecer na nossa sala de aula. Muito bacana. Isso vai fazer o olhinho do aluno brilhar. E aí, falando no olhinho do aluno brilhar, o pessoal da Nova Escola, a gente está falando aqui da parte do professor, né? Mas a Nova Escola produziu um vídeo que ouviu alguns alunos com as expectativas deles sobre o aprendizado. E foi perguntado assim, o que deveria ser feito para você aprender mais? Vamos ver um trecho do que eles responderam. Na minha vida e na vida dos outros. Eu quero aprender sobre cálculo a partir do momento em que aquele cálculo for... me mostrarem que aquele cálculo vai ser diretamente utilizado e aplicado na minha vida. O que aquele cálculo conta? O que vai além do número? O que está além do 1 mais 1, sabe?
Da onde vem esse 1 mais 1? Qual é a história dele? Quando as pessoas me contam histórias ou da vida delas, ou de, nem que seja uma história, sei lá, da Grécia Antiga, e eles comparam isso com o meu dia a dia, ou comparam isso com coisas que eu realmente vejo, eu consigo entender tudo muito fácil. Eu crio um interesse em aprender a partir do momento que aquilo tem utilidade, a partir do momento que aquilo é físico, sabe? Que eu posso tocar esse conhecimento. Não enquanto isso tudo é muito metódico, enquanto continuar falando de Guerra de Canudos como algo chato. Se me falarem de Guerra de Canudos e não me explicarem que foi lá que nasceu a periferia, não tem motivo para eu querer aprender. Eu vou querer saber sobre a Guerra de Canudos a partir do momento que me ensinarem que aquilo é meu berço, é minha nascença, foi onde é minha raiz, sabe? Lá se criou o termo que hoje aplicam onde eu moro, sabe? Assim, primeiro que eu fico bastante impressionada com esses alunos, né? Esse tipo de pessoa que já está assim com uma formação. Gente, esses alunos são muito, muito inteligentes. E aí quando vocês pegam essas pessoas que têm tanto estímulo e têm tanta informação, é um desafio, professor, colocar a matemática como essa pessoa simpática, como essa matéria simpática e fazê-lo entender a importância dele absorver esse conteúdo? É um desafio e cada vez maior para as novas gerações de professores que, como disse a professora, saem da faculdade com muito pouca experiência daquilo que vai enfrentar na sua vida diária de sala de aula. Porque hoje em dia é muito diferente, não só do ponto de vista da nossa vida, mas da vida dos alunos, do mundo em que ele vive. E o professor ainda sai praticando aquilo que aprendeu, aquele ensino de 10, 20 anos atrás. Então é uma diferença enorme. Não está atualizado, Um né? desafio para todos que procuram melhorar, né, suas aulas e torná-las mais inteligíveis e mais motivadoras, sobretudo, para os alunos. E essa questão do compartilhar deve entrar muito nesse aspecto de você receber também as informações do aluno, né? Eu acho que o professor, hoje, ele deve também criar as aulas juntamente com o aluno, né? Sim. Então, e é interessante porque, focando no tema da consulta, a consulta mostra que é um desejo dos professores. Quando eles buscam um curso de formação continuada, eles estão buscando, entre outras coisas, assim, entre as coisas principais, entender como é que eles conseguem fazer essa matemática ser mais significativa para o aluno. Nesse aspecto foi muito interessante, porque o aluno tem esse desejo, estava vendo agora depoimento, e os professores também querem saber o que significa que talvez nem na formação inicial e nem nos cursos que estão sendo dados de aperfeiçoamento, né? Porque o nosso público era muito qualificado, 8 em cada 10 professores, no exato momento da consulta, estava fazendo algum curso de especialização e ainda assim ele não achou, nem na formação inicial, nem nesse curso de formação continuada, essa resposta para ajudar o aluno a responder essa pergunta que o aluno traz, né? Como é que eu torno a matemática mais significativa? E o professor hoje tem muitos concorrentes, né? Mas, pois é, isso que eu fico pensando, né? Porque tudo que a gente não sabe, eu tenho essa mania, tudo que eu não sei eu vou lá direto no buscador e falo, o que é? E assim, se eu sou assim, já sou mais velha, esse pessoal que nasceu nessa época já é viciado nisso, né? E deve ser desafiador, né? É desafiador porque quando você vai para a sala de aula hoje, você não pode mais pensar, pegando a fala do Eduardo Wagner, né? Que você dá aula como você dava 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando eu dava aula, se um aluno perdesse a minha aula, ele tinha perdido a minha aula. Se a aula fosse a respeito de um tema específico, nós íamos precisar pensar como repor aquilo. Hoje ele entra num canal da internet e ele acha vários professores dando aula daquele tema. Então não é mais uma aula expositiva que prende o aluno. O que tem que ser é uma aula mais problematizadora, mais desafiadora, que faça ele pensar em problemas, em criar modelos para resolver aquele problema, né? Então, acho que isso é bem desafiador mesmo. É uma forma nova mesmo, né? Tudo muito diferente. A gente vai trazer agora para essa conversa o Vinícius Oliveira, que é editor do Porvir. Oi, Vinícius. Obrigada por participar aqui com a gente. Oi, Karen. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria saber de vocês, né? Vocês também acompanharam essa pesquisa, divulgaram também no Porvir. E assim, essa pesquisa do Matema escutou agora os professores, né? A gente escutou, normalmente a gente fala dos alunos, o que os alunos querem, e agora a gente escutou os professores. Esse tipo de pesquisa é muito importante para o desenvolvimento da educação no Brasil?
Sem dúvida. A gente havia, em 2016, ouvido 132 mil alunos, que também não culpavam o professor por muitas vezes não terem aprendido matemática, mas eles reconheciam que a escola que os fazia aprender mais era aquela que ensinava matemática, meio que dizendo, se eu aprender matemática, que é tão difícil, eu consigo aprender qualquer coisa. É muito engraçado mesmo, mas ontem eu estava lendo que, por exemplo, a gente tem dados da Prova Brasil de 2015, em que 45% dos estudantes chegam ao final do terceiro ano com um básico de conhecimentos de matemática, o que eles chamam de nível 0 e 1. A Kátia depois pode até falar disso. Mas, sem dúvida, escutar o professor pode romper com esse isolamento que o professor estava comentando, que ele tem em sala de aula e ajudá-lo a trazer respostas mais rápidas para os problemas que ele enfrenta no dia a dia, sabe? E Vinícius, você acredita que o professor, ao ser ouvido e passar por esses treinamentos, por essa formação continuada, ele pode se tornar um pouco mais sensível e até incentivar esse aluno na sala de aula? Ele pode se tornar um professor melhor para esse aluno? Sem dúvida, porque tem uma questão que matemática é um conhecimento cumulativo, né? Se ele não sabe, de repente, o comecinho da soma, ele não vai saber depois um problema mais complexo, o aluno não vai saber mais um problema mais complexo. E quanto antes o professor souber personalizar, souber atender esse aluno que às vezes está ficando para trás da turma, né? Enquanto o restante avança para esses outros problemas, melhor para ele, melhor para o aluno, e ele não vai saber só lá no fim do ano, quando de repente o aluno estiver de recuperação ou, em caso mais grave, de reprovação. E nesse caso aí que a gente está falando dessa formação, o professor que está sendo ouvido por vocês, você sente que eles precisam de mais liberdade para criar novas metodologias, ou essa liberdade existe, mas precisa de talvez incentivo? Eles sempre nos dizem que existe uma pressão para conseguir cumprir aquele conteúdo enorme que eles têm, o livro didático, da página 1 à página 100, até o final do ano, né? Sempre tem aquela escala que ele deve obedecer, porque senão é chamada atenção para o coordenador. Mas existe, ao mesmo tempo, uma necessidade, e para mim a palavra é contexto, né? Como a Kátia estava também dizendo, tentar levar a realidade do aluno para a sala de aula e a sala de aula para a realidade do aluno, sabe? É um jogo de mão dupla. E isso, para mim, acontece muito claramente quando ele lança a mão da metodologia de projetos, que ele deixa de ser uma aula isolada, deixa de ser uma aula baseada no livro, e às vezes ele pode trabalhar junto com outros professores de química, de português, e aí sim tornar a aula de matemática mais rica e mais contextualizada dentro dos conteúdos que são tratados não apenas por ele, mas pelos outros professores da escola. Entendo. Vinícius, essa seria talvez, na sua opinião, uma das pontes para ligar esse professor que quer muito ensinar, né? Porque a gente sabe que a maioria dos professores quer muito que os alunos aprendam, e também com esse monte de aluno que quer aprender, né? Sem dúvida, porque o livro didático, a aula expositiva, vocês podem ver que os resultados de aprendizagem já mostram que parece que não está funcionando e há um longo tempo, né? Então, é preciso diversificar, readaptar a aula com uma certa constância e, enfim, conectar a aula ao mundo em torno, sabe? Ao que está além dos muros da escola, como é um jargão que costuma se dizer em educação. Tá certo. Vinícius, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Volte sempre aqui ao Conexão. Obrigado, Karen. Um abraço. Ele estava falando sobre essa questão dessas pontes, né? Professor, a gente já falou aqui do PAP, eu estou falando errado, PAPMEN. A gente, quando fala de professor, eu sempre acho importante a gente ressaltar que o Brasil é um país enorme, com muitos professores, alguns com condições de investimento, outros sem condições de investimento. O PAPMEN pode ser uma solução justamente para isso, porque não tem esse investimento, né? Não tem essa questão do dinheiro. Sim. Mesmo. Olha, o PAPMEN nunca vai ser uma solução para o país. Sim. Mas é uma tentativa, né, de plantar aquelas sementes
em todas as regiões do Brasil. O PAPMEN está presente em todos os estados brasileiros, em muitos municípios, né? Então, nós estamos tentando plantar a sementinha em cada um deles, que reúnem os professores da localidade, que passam a se conhecer entre si. Às vezes, um mora a 3 quilômetros de distância do outro, mas não se conheciam, e passam a se conhecer e a conversar e a discutir. E, enfim, essa é uma das finalidades também do PAPMEN, né? Reunir grupos de professores que moram na mesma região e passam, então, a interagir, né, com respeito aos seus alunos, sua escola e suas aulas. E, Kátia, na sua opinião, qual tipo de política, talvez política educacional, deve ser desenvolvida para resolver essas questões que foram levantadas pela pesquisa que vocês conseguiram fazer? Então, eu acho que a pesquisa ela tem um valor que é o valor de escutar, porque normalmente nós decidimos o que o professor precisa e ele nos disse algumas coisas que ele deseja. Então, acho que se hoje eu fosse responsável por uma política ou nos programas de formação para os quais o Matema vai ser chamado, de fato eu vou olhar mais a possibilidade de pensar algumas coisas que esses professores possam fazer juntos, de ampliar essa rede de conexão entre eles, de desenvolver com eles ações que permitam responder a essas questões de como tornar a matemática mais próxima do aluno, porque o que nós fazemos hoje, muitas vezes, ou está centrado muito no conteúdo de matemática em si, que é importante, ninguém ensina o que não sabe, ou no outro lado, na metodologia. As duas coisas, acho que o que os professores estão nos dizendo é que as duas coisas precisam estar mais juntas, né? Você ensina matemática para um sujeito encarnado. Então, quem é esse sujeito, como ele aprende e como é que você junta essas duas coisas, acho que na formulação de políticas e de programas, seja no INPA, no Matema, em prefeituras, enfim, nós precisamos ouvir o que esses professores estão dizendo. Eu acho que essa é a grande mensagem da consulta. E, Ana, na sua opinião, essa questão, essas políticas educacionais, você consegue visualizar como elas poderiam acontecer, talvez através de encontros, não sei, encontros municipais? Você consegue visualizar os professores se encontrando para fazer essas reuniões, nem que sejam bate-papos mesmo, né, mediados, para chegar a essa conclusão, chegar realmente a essa eficiência mesmo de troca de informação? Consigo. Inclusive, alguns movimentos já acontecem, né? A gente tem encontros de educação matemática, a gente tem seminários, esse movimento já vem acontecendo. Só que é aquilo que a Kátia falou, se discute muito a metodologia, o conteúdo e está precisando desse link. Então, os encontros em si, eles estão acontecendo. O que precisa é de mais gente tentando fazer essa conexão. Mais trocas, na sua opinião? Mais trocas, mas no sentido de mostrar, olha, a metodologia está aqui, o conteúdo está aqui. A gente junta assim, dessa forma. Então, podemos nos reunir, sim, políticas educacionais que promovam esses encontros entre prefeituras, ou que a gente possa permear também usando as EADs, fazendo um trabalho parecido com o que o Wagner faz no INPA, que a gente possa conversar com o professor que está no interior. Mas eu acho que a nossa gana mesmo é o link da metodologia com o ensino do conteúdo. É tentar suprir essa necessidade que o aluno tem nos nossos diálogos, isso aparecer, isso já aparece, parece a nossa angústia. Mas tem que aparecer mais para a gente, nessas políticas, o como fazer essas coisas juntas, caminharem juntas. As soluções, encontrar as soluções. Exatamente. Eu quero, antes da gente encerrar o programa, eu quero mostrar alguns sites, por exemplo, do Matema, que é matema.com.br. Dá para pegar bastante informação, é um site bem interessante, bem bonito até, né, que chegou ali, dá para ler toda a pesquisa, né? Isso. Esse site é o matema.com.br/eu ensino matemática, que é o site da consulta. E rapidinho, eu quero também mostrar o site exatas.unb.br, onde dá para pegar informações sobre o PAPMEN, né, professor? Sim, sim. Então, exatas.unb.br.
Você que é professor de matemática, não perca a oportunidade aí de saber quando que vão ser os próximos cursos e se tornar um professor ainda melhor. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Realmente, os professores de matemática são bem simpáticos, viu? Ótimos entrevistados. Eu acredito em vocês. Obrigada, viu, gente? A vocês de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever esse bate-papo ou então outros, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima!